Pessoal, dando continuidade à aula anterior, nós vamos analisar hoje o segundo elemento de validade dos atos administrativos, a finalidade. Pessoal, indo aqui para o quadro, então, o que é ou ao que corresponde a finalidade? Pessoal, bem tranquilo aqui, ó. O que significa finalidade? Todo ato administrativo, como condição de validade, deve visar ao interesse público e a sua finalidade específica, tal como prevista em lei. Então vejam só aqui, pessoal. Isso aqui é a essência do elemento finalidade. Novamente, todo ato administrativo como condição de validade deve visar ao interesse público e, concomitantemente, a sua finalidade específica prevista em lei para aquele ato da administração. Melhorando aqui a nossa explicação, pessoal. A doutrina diz que todo ato deve visar o interesse público. Isso se denomina finalidade em sentido amplo. Todo ato administrativo deve visar a sua finalidade específica. Isso se denomina finalidade em sentido estrito. E para o ato ser válido, deve satisfazer juntamente com a finalidade em sentido amplo. Então, olha como fica bacana, pessoal. Todo ato, volto a frisar, a forma que vem a questão, deve satisfazer concomitantemente esses dois sentidos de finalidade. Primeiro, finalidade em sentido amplo, todo ato deve visar a satisfação do interesse público. Todo ato administrativo. Então, olhem só, pessoal. Qual a finalidade em sentido amplo de uma remoção a pedido? E aí, pessoal, fechem um olho. Em sentido amplo, posicionamento doutrinário, todo ato administrativo deve visar ao interesse público. Então, em sentido amplo, qual é a finalidade que deve visar uma remoção a pedido? Interesse público. Em sentido amplo, qual a finalidade que deve visar um ato de concessão de licença-prêmio a um servidor? Fechem o olho, interesse público. O que eu estou tentando trazer para vocês, pessoal? Situações em que parece meio forçado tu concluir que aquele ato visa o interesse público. Mas é bem simples, pessoal. Eli Lopes Meirelles, entre outros. Todo ato administrativo deve visar ao interesse público e a isso se denomina finalidade em sentido amplo. Então, daqui eu posso concluir, pessoal, que a finalidade em sentido amplo, ela é igual para todo e qualquer ato administrativo. O que muda, pessoal? Muda a finalidade em sentido estrito, que é aquela que a lei prevê para cada ato da administração. O exemplo aqui mais conhecido nosso, pessoal, a nossa velha remoção de ofício. Pessoal, em sentido amplo, qual a finalidade? Interesse público. Em sentido estrito, qual a finalidade específica da remoção de ofício? Suprir carência de pessoal, em certo órgão, em certa entidade da administração. Então, na lição que eu estou dando aqui, juntando, pessoal, as duas perspectivas, uma remoção de ofício, para ser válida, deve visar concomitantemente ao interesse público e atender a sua finalidade específica, tal como prevista em lei. Pessoal, se o ato desatender qualquer desses sentidos de finalidade, é nulo. Pois bem,
Se tu for pensar com calma, pessoal, é fácil nós pensar numa situação em que um ato satisfez o interesse público, atendeu a finalidade em sentido amplo, mas ofendeu sua finalidade em sentido estrito e, portanto, tem o vício de validade. Usando aqui, pessoal, no mesmo exemplo, a remoção de ofício usada como forma de punição. Imaginemos que foi instaurado um processo administrativo ao final do qual foi comprovada a falta do servidor e a administração, como medida punitiva, determinou a sua remoção de ofício. Esse ato, pessoal, satisfaz a finalidade em sentido amplo? Posso dizer que é de interesse público a remoção de ofício de um servidor que tenha comprovadamente praticado algum ilícito administrativo? Sim. Eu posso concluir de forma bem simples que a punição de um servidor comprovadamente faltoso satisfaz o interesse público. Então, até aqui o ato é válido, mas a questão é que esta não é a finalidade específica da remoção de ofício. Finalidade desse ato é suprir carência de pessoal e não servir como instrumento de punição. Então, nesse exemplo, o ato é nulo, porque apesar de violar a finalidade de interesse público, ofendeu a finalidade em específica, a finalidade em sentido estrito. Mas, pessoal, será que tem como dar um exemplo inverso? Já vi que um ato pode ser nulo por violar a finalidade, mesmo que atenda a finalidade em sentido amplo, por violar a finalidade em sentido estrito. Mas o contrário é possível. Um ato atender a finalidade em sentido estrito, mas ofender a finalidade em sentido amplo, pessoal. Será que nós podemos pensar numa hipótese em que o segundo sentido de finalidade vai ser atendido, mas não o primeiro? Pessoal, na verdade, isso é uma coisa ilógica, porque a finalidade específica é o interesse público que a lei elegeu para cada ato da administração. Aí eu concluiria que não pode acontecer, num caso concreto, que o ato atenda a sua finalidade específica e viole o interesse público. E essa conclusão está correta, pessoal. Sempre que o ato atender a sua finalidade específica, ele também terá atendido o interesse público, porque a finalidade específica é o interesse público que a lei elegeu para aquele ato da administração. Raciocínio correto? Sem dúvida, pessoal. Mas temos aqui que ter cuidado. Por quê, pessoal? Porque as bancas são simplistas nessa matéria, adotando isso aqui sem uma perspectiva mais crítica. O que estou dizendo? Que, do jeito que vier a questão, pessoal, o ato só é válido se atender concomitantemente os dois sentidos de finalidade. Então, se vier uma besteira, vamos assim dizer, escrita numa prova, um ato que atendeu a sua finalidade específica, mas violou o interesse público, é nulo. Tá certo. Eu sei que isso logicamente não pode ocorrer, mas a doutrina, a banca está fazendo o quê, pessoal? Está simplesmente aplicando essa lição doutrinária. O ato só é válido se atender concomitantemente os dois sentidos de finalidade. Pois bem, estamos quase fechando aqui, pessoal, o nosso elemento. Mais duas considerações. Primeiro, pessoal, é nulo o ato praticado visando interesse privado. Essa é uma questão muito comum em concurso. A banca é só colocar assim, pessoal. É nulo o ato praticado visando a interesse privado. E aí, pessoal, certo ou errado? Só vem assim, pessoal, genérico. É nulo o ato praticado visando o interesse privado. A maioria, pessoal, dos alunos considera correto. Porque na aula a gente frisa tanto, todo ato deve atender o interesse público. Todo ato deve atender o interesse público, que vem uma questão falando de um ato que visa interesse privado, e é normal, vamos assim dizer, tu considerar que isso aqui está errado, já que não está mencionado expressamente o interesse público. Mas será mesmo, pessoal? Pensem só,
Eu quero colocar, por exemplo, uma banquinha de cachorro-quente numa praça de uma cidade. Eu preciso de uma autorização para uso de bem público. Pois bem, me dirijo ao município, solicito uma autorização para utilizar a parte do bem público, um espaço de uma praça, para instalar minha banquinha de cachorro-quente. Pessoal, se a administração concordar com o meu pedido, porque entende que há conveniência e oportunidade na solicitação, e a partir daí eu explorar a banca de cachorro-quente, será que não vai estar sendo satisfeito também o meu interesse privado, e poderia ir além, dizer que nesse caso não vai estar sendo satisfeito preponderantemente o meu interesse privado? Sem dúvida nenhuma. Então, como é que nós temos que trabalhar a matéria, pessoal? É válido o ato praticado visando a interesse privado. Desde que, pessoal? Desde que seja respeitado o elemento finalidade, ou seja, que ele também atenda ao interesse público e observe sua finalidade específica. Simples. Desde que seja respeitado o elemento finalidade, são válidos atos praticados visando a interesse privado. Qual é o ato nulo? Ora, pessoal, é o ato praticado visando exclusivamente a interesse privado. Tranquilo, pessoal. É válido o ato praticado visando interesse privado, desde que atenda também interesse público e observe sua finalidade específica. É nulo o ato praticado visando exclusivamente a interesse privado. Pessoal, uma última questão aqui, ainda no nosso elemento finalidade. Pessoal, assertiva bem simples de uma banca. Ela diz assim, ó, a finalidade específica pode estar prevista de forma implícita na lei. Certo ou errado, pessoal? Fica meio estranho. E fica muita viagem de doutrinador dizer que a finalidade específica, a finalidade daquele ato, pode estar prevista tão só de forma implícita. Ou, para dar uma lógica para a nossa matéria, pessoal, eu deveria dizer que essa finalidade, como ela é própria daquele ato, tem que estar expressa em lei. Em síntese, pessoal, é possível que a finalidade específica seja prevista tão só de forma implícita, pessoal? É. 99% dos atos administrativos têm a sua finalidade específica prevista na lei tão só de forma implícita. Vou dar um exemplo aqui para ninguém achar estranho, pessoal. Esse raciocínio aqui, que realmente é bastante abstrato. Olhem só aqui, pessoal. A nossa nobre remoção de ofício. Se a gente vai analisar a legislação federal, o artigo 36 da 812/90, ele começa assim, ó. Ele define remoção como deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. Facilitando aqui para nós. Remoção, deslocamento do servidor. A seguir, ele começa a definir as modalidades de remoção. E está lá, a primeira modalidade é remoção de ofício. E aí a lei diz, remoção de ofício no interesse da administração. Pessoal, aonde está dito ali que a finalidade específica da remoção é suprir carência de pessoal? Em lugar nenhum. A lei define remoção como deslocamento do servidor e depois diz que a remoção de ofício é aquela no interesse da administração. O que faz a doutrina, pessoal? Reúne as duas previsões e se pergunta qual pode ser o interesse da administração como a remoção de ofício, suprir necessidade e carência de pessoal numa unidade da administração. Então, pessoal, fechando aqui, ó, olhem só,
O que a lei está prevendo expressamente? Em termos expressos, de forma expressa. A lei prevê, e isso é regra generalíssima, ela prevê apenas o ato administrativo. Ela regula o ato. Ela traz expressamente o seu regramento e a partir desse regramento a doutrina define o quê? Define qual sua finalidade específica. A lei traz o ato, pessoal. Traz regras expressas. E a partir dessas regras, a doutrina consegue definir qual é a sua finalidade específica. Em síntese, pessoal, o ato em si mesmo sempre tem que estar previsto de forma expressa. Já a finalidade, ela pode estar prevista de forma expressa, o que é mais raro, ou de forma implícita na lei. Pessoal, voltando para a minha câmera, hoje nós fechamos aqui, pessoal, elemento finalidade. Continuamos na próxima aula, analisando o terceiro elemento de validade, o elemento forma. Obrigado.